É raro eu responder individualmente para as pessoas que comentam. Eu leio os comentários, claro, o canal precisa se dirigir pelos comentários, precisa responder aos anseios da esquerda reflexiva. Sempre fizemos isso, mas é raro eu responder individualmente em vídeo, a não ser quando é pergunta teórica. Mas hoje eu vou responder para 3 pessoas. O primeiro é o Júlio Barbudo. Este é o Júlio Barbudo. Veja aqui, ó, ele aqui. Vou até ficar de lado e você aprecia o Júlio Barbudo, que tem um canal, né? Que ele diz que acompanha aqui o nosso desde sabe-se lá quando. E que eu tinha uma bandeira dos Estados Unidos atrás. E o mundo não gira, o mundo capota. Vejam, o Júlio Barbudo, ele não acompanha o canal, ele apenas vê. Ele não consegue escutar nem ler. Por quê? Porque quando ele nasceu, ele teve um problema, né? Ele capotou, exatamente, ele não girou, ele capotou. E ele ficou assim, desse jeito, incapaz de tomar o banho, né? Meio sujo. Mas o pior é a sujeira da cabeça dele. Ele não entendeu o seguinte, que eu dirijo, já há muitos anos, há mais de 20 anos, um institutozinho, uma entidade de pesquisa, né? Centro de Estudos em Filosofia Americana. E o meu currículo mostra que eu fiquei nos Estados Unidos, que eu fiquei na universidade num centro de pesquisa. Também mostra que eu traduzi obras de americanos e escrevi junto com eles. E mostra mais, que a própria nossa editora nasceu do Cefa, desse centro de estudos. Em outras palavras, a gente é estudioso da cultura americana e tem um apreço pela democracia americana. Por isso é que nós temos autoridade para criticá-la, para criticar o Trump, para vir fazer essa exposição. Sinceramente, será que o Júlio Barbudo, ele viu uma bandeira aqui atrás e ficou invocado desde aquela época, mas nunca conseguiu ver um vídeo, assistir, estudar o Richard Rorty ou o Davidson, nada. Ele apenas ficou ali no pasto dele, deglutindo o capinzinho, e um dia ele reapareceu. Com quantos anos de falta de banho? Muitos. Esse sujeito não tem, né? Eu fiz questão de falar porque fazia tempo que não aparecia esse tipo de tonto, esse tipo de anti-americanismo e querendo fazer alguma alusão do canal sobre americanismo, né? Fazia tempo que não surgia gente tão tola e desinformada. Muito tempo. É? Mas então, por isso eu fiz questão de fazer esse retrospectivo. Agora, tem um outro que eu vou colocar aqui, que esse até vale mesmo a pena a gente notar, que é o Marcelo Ferreira. Olha aqui, que gracinha o Marcelo Ferreira, né? Ele tem né, um jeito assim, já de meia idade, ele está casando, né? E ele diz que ele acha pouco as pessoas algemadas, deveria ficar algemadas lá, presas lá. Ele simplesmente não teve nenhuma noção a respeito do que aconteceu. Sabe aquele cara que olha só para o umbigo? Bom, eu não estou naquela situação, então eles que se ferrem. Né? Você sabe esse tipo de cara? Ele não percebeu que a questão não é uma questão de indivíduo, de cada uma das pessoas que está ali. Que a questão ali é de relação entre estados.
E mais ainda, a questão ali é importante para o nosso canal, porque é uma questão de direitos humanos. É uma questão de direitos humanos, o Estado se insurgindo contra o indivíduo e, mais ainda, desrespeitando um outro Estado. Todas as vezes que há problemas de direitos humanos aqui no Brasil, no exterior, na faixa de Gaza, o nosso canal vai estar sempre lá fazendo a denúncia. Nós chegamos a denunciar o próprio ministro dos direitos humanos e fizemos ele cair, porque ele não trabalhava. Lembram? O Almeida? Então, esse cara não entendeu nada ainda. Aliás, deixa eu até fazer uma correção aqui, porque no vídeo passado eu disse que essa situação era inusitada. Não, ela não é. Ela não é inusitada. Ela já ocorreu no passado. Já ocorreu mesmo no governo Biden. Já vieram pessoas deportadas, algemadas. O problema é que teve entrevero. Teve entrevero nessas épocas que aconteceu isso. Ou seja, o Itamaraty reagiu e, pelas conversas existentes, esperava-se que não acontecesse mais. Por isso que eu falei que é inusitado. Porque estava-se numa conversa tranquila. Tanto é que o próprio Temer assinou um acordo de transferência de presos. E o mais interessante, no governo Bolsonaro também houve uma situação desse tipo, e mesmo sob o governo Bolsonaro, o Itamaraty reagiu. Só que nunca aconteceu, e aí está a questão inusitada, da velocidade da prisão e da deportação sem avisar ninguém. Pegaram ontem, deportaram ontem e mandaram as pessoas algemadas. Primeiro, estava-se conversando já há algum tempo e esperava-se que tudo tivesse em acordo, né? Porque quando você está conversando sobre um assunto desse tipo e não está havendo objeção, supõe-se que o lado de lá está tomando providência para não acontecer mais. De repente, não só há um ato veloz, e a deportação acontece naquelas condições que havia sido discutida que não ia acontecer mais, e o que é pior, não se sabe como é que se escolheu essas pessoas, nem de onde que elas vieram. Então a reação minha aqui é no seguinte sentido: não é um ato isolado, não se trata de, então pegaram, deportar, não, é uma política do Trump para deportar, e ela visa a humilhação. Tanto é que ele... Deixa eu lembrar vocês. Porque, né, tem gente que não sabe o que aconteceu. Aconteceu foi o seguinte: uma jornalista brasileira fez uma entrevista com ele. Agora, na posse, vários jornalistas fizeram perguntas e uma brasileira fez a pergunta para ele, né, sobre as relações Brasil e Estados Unidos. Ele, ao invés de responder, a primeira coisa que ele fez foi perguntar se ela era brasileira. Ou seja, eu quero saber de você. Eu estou interessado em ofender o Brasil. E aí ele falou aquela frase que o Brasil não precisava dos Estados Unidos. As relações são ótimas, porque os Estados Unidos não precisam do Brasil. E fez questão de falar para uma brasileira, porque ele queria que chegasse aqui. Entendeu? E logo depois ele toma essa medida, que poderia ser uma medida igualzinho às outras, né? Podia ser. Mas houve uma diligência especial para ser rápida, rasteira e vir algemado com a corrente nos pés. Então, não foi o Jornal Nacional falou que isso é uma medida padrão nos Estados Unidos. O quê? Uma medida padrão nos Estados Unidos? O quê? Não é uma medida padrão. Não é uma medida padrão. É uma medida que se toma, que os Estados Unidos tomam, e que tem altos e baixos. E que agora está no período de alta e está se usando. Não, porque eu pergunto para vocês. Quantos milhões de chineses existem de maneira ilegal nos Estados Unidos?
Quantos aviões ele teria que mandar? Por que ele não vai mandar? Por que são só os latinos? E por que com os brasileiros ele fez questão de ser mais rápido do que em qualquer circunstância? Hã? Então aí está o inusitado que eu notei. Isso é inusitado. Ele acha o Brasil muito importante. Sim, está com uma política definida para fustigar o Brasil. E ele quer fustigar o Brasil para poder fustigar a China. Ele quer criar entreveiro. Ele é o rei do entreveiro. Só que o nosso amigo, né, ele não sabe nada disso. Agora eu fui no canal dele para ver se ele tinha algum vídeo, né? E ele tem. Olha o que passa na cabeça dele, um vídeo não assistido por ninguém. Vou pôr aqui para vocês o vídeo. Esse é o vídeo dele no canal dele, olha o que ele grava. Olha a cabecinha do cara. Aqui, ó. Veja só. Gostaram? Né? Gostaram do que o casamenteiro aí está? Ele assiste? Né? Marcelo Ferreira? Bom, agora nós vamos para o Haroldo Cavalcante Pereira. Olha a foto dele, que coisa mais interessante. Ele cria passarinhos. Ele vende passarinhos, ele engaiola passarinhos. Ele não sabe com quem que ele mexeu. Ele mexeu justamente com as pessoas que também criam passarinhos livres, sem gaiola. A gente só pensa em gaiola. Ele tem um criador, que não, né? Vamos deixar bem claro o nome dele. Né? Vamos ver bem o nome dele para a gente divulgar, para as pessoas não comprarem nada lá e não dar nenhum prêmio para ele. Né? Olha aqui. Como é que estão os registros? Vamos ver aqui. Será? E o registro do IBAMA? E a família? Será? Vamos ver aqui. Haroldo Cavalcante Pereira. E veja, o que ele quer? Você sabe o que ele quer? Qual foi o comentário dele? Olha o comentário dele, como é fantástico. Se invadissem o seu quintal, o que você faria? Tipo daquele cara, né, que fica com arma. O cara que prende passarinho. O cara que prende passarinho, falando que quer atirar em gente que tá ilegal. Ele é o ilegal? Nós vamos verificar, Haroldo, você vai receber visitas do IBAMA, tá? Seu palhaço, o que é isso? Gente, as pessoas vão pra lá porque elas sabem que se elas forem pra lá e trabalharem, elas podem conseguir o green card. Por isso que vai. E a América se aproveita disso para usar a mão de obra barata. Aí, o cara acorda um belo dia. Teve um brasileiro que fazia 35 anos que estava lá e ele pedia o green card, ele fazia os processos e não conseguia. Entendeu? Voltou algemado. As pessoas não entenderam ainda o que é essa história de... quer dizer que vem pra cá uma pessoa, quantos a gente não recebe aqui? E ficam ilegais até a gente poder legalizar. Qual o problema? Meu Deus do céu, a América é um monstro de país, o Brasil é um monstro de país. Onde é que ele tá com a cabeça? Agora, ele é o cara, né? Se invadisse o seu quintal, sempre aquela atitude de proprietário. Por quê? Porque ele prende passarinho. Né? Não esqueçam, hein? Não esqueçam. Aqui, ó, o canal aqui dele. Haroldo Cavalcante Pereira. Segurando uma gaiola. Quando, na verdade, o passarinho deveria estar segurando a gaiola com ele dentro pelado. Sem vergonha. Então, este é o tipo de gente que não entende direitos humanos, relações entre Estado. E o Brasil não pode produzir mais esse tipo de gente. Daí a política educacional nossa, gente. Sem celular na escola. Tem que ampliar salário de professor, sim. Tem que deixar o professor na escola. E
E tem que tomar conta da educação para não gerar esse tipo de gente. Essa gente não pode ser gerada. Não pode existir brasileiros assim. Isso daqui, né? É uma coisa. E tem um outro também que eu não vou pôr aqui. Tem alguns pretensos que ele fala, todos esses caras que estavam lá são bolsonaristas, então a questão não é essa. A questão não é qual o partido de cada indivíduo que está lá, ou se eles foram para lá. Eles vieram e não agradeceram o Lula porque o Lula recebeu eles e pôs eles no avião para pôr um em cada casa deles. Nada disso. Nada disso, gente. É a mesma questão de direitos humanos para todos os lugares. Não se pode deixar o Estado... É interessante isso, que quando a gente fala não se pode deixar o Estado agir contra o indivíduo, são justamente os liberais, né, que falam da proteção do indivíduo contra o Estado, que reclamam. Não, aí nessa hora o Estado americano tem direitos sobre o mundo. Não tem. Não vai ter. Vídeo especial, tá? Vídeo especial para você responder para vários energúmenos e corrigir aquela posição que eu falei que era inusitado. Não é, mas desta vez o inusitado é porque isso aí é uma política geral, ele não vai parar. Ele não vai parar. E porque ele pôs na cabeça ideologia nazista de que está havendo a chamada grande substituição. Qual é a grande substituição? É uma teoria da conspiração que diz que os povos não brancos querem procriar e tomar o lugar dos povos brancos. E como os povos não brancos têm o QI menor, segundo ele, né, porque ele é um inteligentão, então o QI da humanidade vai baixar. E aí a humanidade não vai perecer. Não, eu tô te falando sério. Existe essa teoria nazista. É nazista isso aí. O nazismo tinha essa... E eles estão lá. Ele, Trump, Musk... Até falei num outro vídeo que vários deles, desses super ricos, estão fazendo transfusão de sangue com pessoas mais jovens toda semana. Porque eles acham que não vão morrer mais. Tem uns até que não só não acham que não vão morrer mais, como estão fazendo... programas para viagem para Marte, porque eles vão morar lá com tudo Adão. Adão não viveu 1000 anos, outro, né? Eles estão por aí. O cara, ele fica rico, e ele não ficou rico por esforço próprio, ficou rico porque ele tem herança. Aí, ele fala, mas eu vou morrer, eu não posso morrer, olha quanta coisa eu tenho. E aí, dá nisso. Você já imaginou um cara fazendo transfusão de sangue com pessoas mais jovens todo dia? Para não morrer. Ou então o Musk, que ele faz inseminação em mulheres para poder procriar gênios como ele. Gênios. Todos gênios. Um cara que tira uma foto de Natal, onde ele tem uma mulher sentada em cima dele, e entre ele e a mulher tem uma tela de computador. Ele acha um gênio. Ele se acha um gênio. Ele é uma besta. Ele é um nazistoide besta. E apresentamos aqui 3 outras bestas para dar exemplo para vocês. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente volta.